Já pode? Tá gravando isso aí? Fala, galerinha, tá no ar mais um Quem Pode Pode, o podcast de quem tem história pra contar. Roda aí, vai! Nascer de novo é uma expressão que a gente usa com muita frequência no dia a dia, né? Mas a nossa convidada, ela elevou o significado dessa frase. Há 12 anos, ela sofreu um acidente que pôs fim à vida dela, ou a vida que ela conhecia, né? Não foi uma caminhada fácil, e entre perdas e redescobertas, Márcia Ribeiro, ela redescobriu o próprio corpo. E tá aqui para contar pra gente essa trajetória que foi um verdadeiro milagre. Márcia, muito bem-vinda e obrigada por você estar aqui. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com você. Agradeço muito o convite, né? Sempre que eu sou reconhecida por essa história, né? Quando as pessoas, na verdade, me conhecem por essa história, para mim é um motivo de muita alegria, porque carregar uma história dessa e poder contar uma história dessa realmente é um verdadeiro milagre, né? Não é todo mundo que tem uma história e não é todo mundo que passa por essa história e consegue contar essa história, né? Eu falo muito isso, que muitas vezes a gente passa por algumas situações, mas a gente muita gente não consegue chegar ao estágio de poder contar a história sem sentir dor, né? Eu acho que isso é o mais importante de tudo. E eu quero te agradecer, é um prazer estar aqui com você. Estou muito feliz e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bacana. E quem é você? Eu sou Márcia Ribeiro, tenho 31 anos, sou bacharel em Direito, sou mentora de copywriter na internet, tenho uma agência de produção de conteúdo chamada Conteúdo.com. Trabalho nesse ramo já há 2 anos, que eu empreendo nesse ramo. E eu sou uma menina de 31 anos muito sonhadora. Eu tenho muitos sonhos, muitos projetos e eu tô a todo tempo numa busca, né, constante de realização desses planos e desses projetos, entendendo a minha autorresponsabilidade em tudo aquilo que eu faço. Então eu costumo dizer que eu sou uma menina muito sonhadora que tem, assim, sonhos para muitas pessoas impossíveis, mas que diante de tudo que eu vivi, essa palavra ela não existe mais no meu vocabulário, né? O impossível para mim é uma coisa que não existe, não tem como ser impossível. Tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que corre atrás, tudo é possível para aquele que quer fazer acontecer. E eu sou essa menina sonhadora. E o que é copywriter? O que faz? O que você faz? Então, a copywriter, ela é a profissional responsável pelos textos, legendas persuasivas. Aquelas legendas que vendem, legendas que têm gatilhos mentais, legendas que prendem o leitor. Muitas vezes a gente vê uma imagem maravilhosa, mas a gente vai ler o texto sobre aquela imagem e a gente murcha, né? Porque a imagem chamou tanto a nossa atenção, mas o texto não foi capaz de nos prender. Então o copy nada mais é do que um texto persuasivo, um texto que vai levar o seu leitor a uma tomada de ação após ele ler aquele texto. Ele não vai precisar conhecer palpavelmente o seu produto ou o seu serviço. De ler aquele texto vai despertar um desejo nele e ele já vai pra finalização, né? Desperta nele um desejo de compra, um desejo de estar próximo àquilo ali. Mas isso só com texto não, pode ser tipo um vídeo, story também serve. Sim, na verdade é mais voltado pro texto, né? Tem também os gatilhos de stories, de como fazer stories, de como prender uma pessoa no vídeo, e tá tudo ligado ao texto, porque os stories e os vídeos nada mais são do que texto que você fala, né? Eu, particularmente, não gosto de script. Eu sou fora script. Eu me enrolo se eu tiver um script. Então, exemplo, né? Quando eu vou gravar vídeos, quando eu vou gravar algumas coisas, eu simplesmente broto na frente da câmera e vou. Eu também, quando eu comecei a fazer uns vídeos, já cheguei até a ter teleprompter. Foi um horror. Foi muito ruim mesmo. Aí quando eu comecei a vir da minha cabeça, começou o negócio a fluir muito melhor. Eu acho que fica mais natural, né? Fica. Acho que fica mais natural. Tem vezes que eu vou gravar o vídeo e as pessoas falam, mas e o script? Eu falo, script pra quê? É minha história, eu sei o que eu vou falar, eu não preciso ler aquilo que eu vou falar. Então, o copywriter, ele serve tanto pra um quanto pra outro, né? É mais voltado pra texto mesmo, né? Pra legenda escrita, mas que pode ser aplicado em vídeo, em stories, enfim. E o que aconteceu dia 17 de abril de 2010? Dia 17 de abril de 2010 foi um dia que eu nunca imaginei viver na minha vida, né? Eu tava numa semana de
tava com 19 anos, né? Tava no auge da minha adolescência, no auge de fazer as coisas. E eu tava numa semana de saindo muito. Tipo, todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, Dessa semana, saindo. dia 17 foi o quê? Sábado? Foi num sábado. De sexta pra sábado, na verdade. Aham. E aí, quando foi no sábado, eu e os Você meus saiu amigos... todos os dias da semana? Todos os dias de semana. E aí, quando foi na sexta, eu e os meus amigos, a gente decidiu que a gente não ia sair. A gente vai ficar em casa, a gente já tá saindo muito, vamos ficar em casa vendo filme. Ok. Coloquei uma calça jeans, lembro até hoje a roupa que eu tava quando eu fui pra casa da minha amiga. Coloquei uma calça jeans, uma regata branca, eu tinha uma riff na época, verde musgo, e fui sem Moda, né? identidade, modíssima, que eu não sei nem pra onde que foi essa riff até hoje. Fui sem identidade, sem dinheiro, sem nada. Fui pra casa dela pra assistir filme. Minha mãe me deixou lá, Era perto? Sua casa? perto. E aí, nesse dia, quando a minha mãe me deixou lá, ela me pediu pra eu não sair. Márcia, não sai. Márcia, não sai. Chamou as minhas amigas e falou, olha, não saiam. E, beleza, tia, a gente não vai sair não. A gente programou mesmo de ficar em casa vendo filme e tal. Beleza, aí um ex-namorado da minha amiga tinha falado umas besteiras pra ela na época. E adolescente é sua mania de achar que a vida vai ser resolvida num copo de cerveja na rua, né? A gente vai sair, a gente vai esparecer a cabeça. E aí começaram a me chamar, vamos sair, vamos sair. E eu falava, cara, não vou, não vou, não vou. Vamos, não vou, não vou. Vamos pra Niterói, não Isso vamos. suas amigas que estavam com você nessa casa. Isso, eu tava na casa delas. Dela, né? De uma delas. E vamos sair, não vou. Vamos pra Niterói, não vou. Cabo Frio, não vou. Ah, então vamos para Aruama. Falei, quer saber? Vamos. E olha como é que são as coisas. Eu não tinha levado roupa. E eu não sei até hoje como que eu entrei na roupa que eu estava. Porque eu fui com o vestido de uma amiga, que essa amiga, ela é metade de mim, de tamanho. Metade, ela é muito pequenininha. E ela era muito mais magra que eu na época. E eu entrei no vestido dela. E tinha uma sandália minha, do meu número, na casa dessa amiga que eu estava. Coloquei o vestido dela, coloquei a sandália. Como estávamos escondidas, porque a minha mãe não havia me deixado sair. Todas desligamos o celular e deixamos o celular desligado em casa. Pra não sermos achadas, né? No caso. Mas pela sua mãe. Pela minha mãe. Que a mãe das outras sabiam. A mãe sabia, de uma delas que a gente tava na casa sabia, e da outra não me lembro. Mas devia saber também, porque ela tinha uma relação muito boa com a mãe dela, acredito que ela tenha avisado sim. Mas a minha não podia saber. E na época, 2010, não tinha stories, né? Não tinha Instagram, não tinha story, não tinha nem WhatsApp na época. Não. Tinha só Orkut. E no Orkut a gente postava o que a gente queria, né? E aí a gente foi pra Araruama. Sem documento, sem dinheiro, sem celular. Eu não sei até hoje quem pagou minha entrada, eu não sei até hoje nada. Nada que aconteceu. Mesmo porque eu não lembro desse dia, né? Aí É você um outro veio. tópico. A gente veio. Só que já tava muita neblina. Vocês vieram bem tarde. Era quase 1h da manhã, eu acho. a hora que a Vocês gente veio. saíram de Saquarema pra vir pra Aroma. Era meia-noite e pouca, mais ou menos, assim. E já tava muita neblina nessa hora. E quem dirigia? Um amigo meu, Ah, tá. que era o motorista do carro na época. E aí a gente veio pra Araruama, né? Neblina. Entramos na boate. É o que eu lembro, né? Tudo que eu vou te contar daqui pra frente é o que me contaram. É a versão da história que me contaram, a parte da história que me contaram. Chegamos na boate, curtimos, fizemos de tudo na boate. Eu não lembro de nada, não lembro se eu bebi, não lembro se eu beijei, não lembro de nada. Nada. Mas falaram que você bebeu. Falaram que eu bebia. E eu tava num carro, a gente tava num carro que era uma Fiat Strada, cabine estendida. Sim. Eu não sabia que não era pra levar pessoas ali, né? Eu não sabia que era só, tipo, bagageiro, né? Aqui é pequenininho, o banquinho atrás. Não Mas era nem pequeno. cabe, mas cabe, sentadinha assim, ó, tranquila. E na ida, fomos eu, motorista, e um amigo e uma amiga. Mas na volta, esse amigo e essa amiga não eram os mesmos da ida. Trocou lá na boate, porque houve uma confusão lá, de ciúme, de não sei o quê, trocou. Então as pessoas que foram, não foram as mesmas pessoas que vieram, que estavam no acidente. Quem foi com a gente não estava no acidente. Só quem você voltou. e o motorista. Só eu e o motorista da ida. Mas 2 outros amigos na volta, que não eram os que foram com a gente. E aí na saída da boate, a neblina tava absurda. E que hora? De novo, 5 e pouca da manhã, eu acredito. Tá Fechando frio, já. Já friozinho. Fechando já, Absolute, era chopada, dia de sexta-feira, né? E aí, voltando no trevo da Gigi, muita neblina ainda, muita neblina. Ali, vocês saíram da boate. Que A gente boate só era ali. fez a volta. A boate Só era fez ali. a volta. Aham. Muita neblina, o motorista disse que escutou um barulho.
Nisso que ele escutou um barulho, ele parou o carro. Só que ele parou o carro no meio daquele cruzamento. E ali é uma loucura, né? Ali vem de Rio Bonito, vai pra Araruama, volta pra Saquarema, tem várias pistas. Quando ele parou o carro, ele tava no meio do cruzamento. No meio ali da patrulha. Da patrulha, literalmente no meio. Aí vinha um caminhão da estrada de Rio Bonito. Como tava muita neblina, o caminhão não viu a gente. Eu tava atrás do motorista e o caminhão bateu do lado do carona. Sim. Então ele bateu no carona e empurrou o carro. A minha amiga me diz que eu tava abraçada ao banco da frente do motorista. Por esse motivo, só a minha cabeça foi. Então, na hora da batida, minha cabeça foi, eu quebrei aquele negócio de puxar o cinto de segurança do motorista com a Sim. cabeça e caí entre os dois bancos. Só que eu não desmaiei. A minha amiga falou assim pra mim, amiga, eu falei, oi. Ela falou, você tá bem? E eu disse, tô. E quando eu levantei, ela já não me reconhecia mais. Porque isso aqui meu abriu, né? Os meus 2 olhos vieram pra fora. Eu já tava muito inchada, todo mundo que tava do lado de fora do carro não sabia quem eu era, né? Quem não me conhecia. E quem me conhecia tinha dificuldade de me identificar. E eu com a cabeça aberta, e como foi na frente da patrulha, tinha um policial do lado de fora na hora, e ele já ligou imediatamente pro bombeiro. E eu costumo dizer que Deus, ele não faz nada por acaso, né? O acidente foi 17 de abril de 2010. Uma semana antes, eu não sei se você se lembra, teve uma enchente muito absurda. Em Saquarema, inclusive, caiu o cemitério, Sim, foi sim, sim, uma lembro. loucura. E o posto de saúde de Araruama foi desativado por conta da enchente. E todos os casos de acidente, primeiro iam pro posto para fazer uma triagem Depois ia pra e Saquarema. depois ia pro regional, aqui em Isso, Araruama. sim, sim. E aí não tinha mais o posto. O posto foi desativado, então eu fui direto pro regional. Um ex-namorado meu passou na hora, a gente nem se falava na época. Ele passou na hora do acidente, foi comigo pro hospital, dizendo que era meu E namorado, ele te conheceu. pra ligar pra minha mãe, pra avisar do acidente. E aí a minha mãe atendeu o telefone, e aí ele não conseguia falar, e ela falava, o que que tá acontecendo? E ele falou assim, Márcia sofreu um acidente. E ela falou assim, como assim, Ela tá Márcia em sofreu casa. um acidente? Ela tava em casa. Eu deixei ela na casa de Camila. Como assim ela sofreu um acidente? Não é possível. Onde que ela tá? O que que tá acontecendo? É grave, não é grave? A minha irmã tava em Maricá no dia, na casa do namorado dela, né? Hoje ela, inclusive, mora lá. E ela recebeu um rádio na época, né? Na época eu utilizava rádio. Ela recebeu notícia antes da minha mãe, porque os amigos que estavam com a gente já passaram rádio pro meu cunhado, já avisaram. E aí, quando eu cheguei no hospital, minha mãe foi lá pra Araruama, a 20h30, né? Porque uma neblina absurda, não tinha como você engajar na estrada. E quando ela chegou, a enfermeira que tava de plantão era uma amiga nossa. E a enfermeira falou assim: você tá preparada pra vê-la agora? E a minha mãe disse: não. Ela falou: então nem entra, porque ela tá muito agitada. Pode ser que ela fique mais agitada ainda, né? Se ela Te ver. te ver. E aí eu entrei pro centro cirúrgico, e no centro cirúrgico foi identificado que eu tive traumatismo craniano. A pancada rompeu a minha dura mater, que fez com que eu tivesse também perda de massa cefálica. Então eu perdi um pouco de massa cefálica. Tive lesão no nariz, no maxilar, nas 2 vistas. Nessa vista aqui eu perdi o piso e dessa eu perdi o teto da vista. E perdi parte do frontal, porque conforme a batida foi tão forte que os meus ossos eles esfacelaram. Então tinha a possibilidade de colar esses fragmentos de ossos. Só que o risco de meningite era muito alto. Então o que que eles falaram? Não vamos colar. Vamos fazer a retirada desse osso e posteriormente ela faz uma cirurgia de enxerto, de reparação, o que precisar, né? Porque eles queriam fazer de tudo para salvar a minha vida, o que era quase impossível naquele momento. Me operaram, Mas aí você sai do acidente, assim, falando? lúcida. Lúcida, mas uma lúcida que não lembra, né? Eu não lembro, mas eu tava lúcida. A enfermeira falou pra mim que se perguntasse o número do meu CPF, eu te falava ali na hora. Completamente, tipo assim, nada acontecendo. Uhum. Eu não sei se na hora do calor, né, do quente, não você... sentiu nada. Isso, eu realmente não lembro. E eu tava muito agitada, né, no hospital, antes de entrar no centro cirúrgico. E aí eles me operaram. Quando eu saí do centro cirúrgico, eles me colocaram no CTI, chamaram a minha mãe pra conversar e falaram assim, olha, o que a gente podia fazer por ela, a gente fez. Ela tá no CTI. Se ela voltar, é porque Deus quer que ela volte.
E é certo dela voltar cega e vegetando. Tipo, não há possibilidade dela ter vida normal depois disso. E aí eu acredito que foram os 5 dias mais longos da vida da minha família. Porque eu tava em Araruama, morando em Saquarema. Nessa situação, a minha mãe conta que... Ela contou na época, né? Em 5 dias, ela veio 45 vezes a Araruama. Em 15 dias, né? O tempo que eu fiquei no hospital. A Araruama. Às vezes ela tava em casa, assim, meia-noite, lembrava, pegava o carro, ia a Araruama, passava na frente do hospital, só pra saber, né? Ela tá ali e voltava pra casa. E aí, quando foi no 5º dia, eu acordei. Começaram a tirar. Primeiro que passava o efeito do meu sedativo, eu sentava na cama, queria estubar, queria fazer um auê dentro do CTI, né? Ninguém entendia nada. Tiveram que aumentar o efeito do meu sedativo 3 vezes, porque acabava o efeito, eu sentava, estubava. Queria fazer de um tudo dentro daquele Isso CTI. você já lembra? Não Não lembro. lembro também. Me contam. Eu não lembro nem dos meus primeiros dias em casa. Pouca coisa, alguns flashes. E o médico fala que o próprio cérebro deleta esse tipo de informação pra você não ter nenhum tipo de trauma depois. Por isso que você não lembra. E eu falava pra ele, querido, pra eu ter algum tipo de trauma é só eu me olhar no espelho, né? Porque... Mas ele falava que o cérebro ele faz isso. O cérebro ele é tão inteligente que, dependendo do trauma que você passe, ele deleta essa informação, ele esconde essa informação pra que você não fique lembrando. Por que que hoje o acidente pra mim não é doloroso? Porque eu não lembro dele. Eu sei que eu fiquei 5 dias em coma, 10 dias na enfermaria. Eu sei das cirurgias que eu passei, que eu tava completamente lúcida na época das cirurgias. Mas eu não sei a dor que isso me causou na época. Entendi. Porque é como se eu vivi, mas é como se eu não tivesse vivido. Porque eu não Você dormi. dormiu. E aí no 5º dia eu acordei. Na verdade, antes, quando a minha mãe foi me ver no CTI, ela voltou no enfermeiro e ela falou assim: a minha filha não tá aqui. Qual CTI que ela tá? Ele falou: não, ela tá aí sim. Ela falou: mas eu não encontrei ela. E aí o enfermeiro levou a minha mãe até o meu leito. Eu estava tão inchada Ela não te conheceu? ela não me conheceu. Porque era um inchaço, né, assim, do acidente muito grande. Essa parte aqui era roxa, né, por conta das lesões que eu tive na vista. Esse olho era completamente fechado. Esse aqui, a bola branca era vermelha, né, da lesão na hora. E sem o osso, né, a cabeça completamente enfaixada. E aí, quando eu acordei, ela não quis ser a primeira pessoa a me ver. Porque o diagnóstico que ela tinha recebido é que Você tava cega. se eu acordasse, eu ia estar cega e ia Vegetando. vegetar. Então ela falou: eu não tenho estrutura O pra médico ser a sabia, primeira não tinha como. a lidar com isso. E aí eu acordei e aí eu falei assim: gente, o que que tá acontecendo? Eles falaram: olha, você sofreu um acidente, assim. Eu falei: gente, para de falar que eu sofri um acidente, minha mãe vai ficar preocupada. Vocês estão tudo doido, para de falar isso. Eu caí na casa de uma amiga minha, da escada. Porque, olha como é que a nossa mente é, né? Eu tava com a minha semana toda programada. Então, na sexta-feira eu ia sair, no sábado eu aparentemente não ia fazer nada, e no domingo eu já tinha combinado de ir pra casa de uma outra amiga minha. Então, na minha cabeça, se eu sair, eu não lembro daquele tempo que eu fiquei no CTI, eu só posso ter caído na casa dela. Eu comecei a falar: gente, para de falar pra minha mãe que sofreu um acidente, minha mãe vai ficar muito preocupada, daqui a pouco ela vem aqui brigar comigo. Poxa, eu caí na casa de Thaísa e tal. Ih, já tá mentindo, pode mandar pra casa. Aí ficaram brincando comigo, aí que ela foi me ver. Ver que tava tudo bem. E de tudo isso que aconteceu, a única sequela que eu tive na época foi a perda de olfato. Porque como eu quebrei o nariz, o nervo, né, que liga o olfato ao cérebro, ele explodiu. Então, eu não tinha mais olfato. Aí eu fui pra enfermaria. E aí na enfermaria eu taquei o terror naquela enfermaria do regional, gente. Porque eu tomava muito remédio, né? Porque como a pancada foi toda na cabeça, eles me davam muito remédio pra evitar convulsão, pra evitar algum tipo de problema. Então eu tomava muito remédio, eu não falava nada com nada, eu não fazia nada com nada. Na minha enfermaria, a mais nova depois de mim tinha 76 anos. A mais nova depois de mim, eu tinha 19 na época. E aí eu zoei aquela enfermaria toda, vivia gritando os médicos no corredor pra ver se alguém me dava alta, pra ver se alguém me mandava embora, que eu não queria mais ficar ali e tal. E aí, com 10 dias de enfermaria, milagrosamente, eu tive alta. Eu fui pra casa. Fiquei 5 dias no CTI, né, em coma induzido ali pra me ajudar. 10 dias na enfermaria e fui pra casa viver, né, essa minha vida aí pós-acidente, procurar os médicos e fazer cirurgias. E de lá pra cá eu já fiz 3 cirurgias no total.
Eu fiz a retirada de 2 costelas para enxertar na testa. Eu conheci um médico que ele não trabalha com placas, né, por conta de risco de rejeição, e ele utiliza osso do próprio corpo. Então, eu fiz a retirada de 2 costelas para enxertar na testa e passei por um longo período de resgate da minha autoestima, né? De resgatar quem eu era. É isso que eu ia perguntar. Quando você, no hospital, você já se olhou, né? Você... Não deixaram. Tiraram todos os espelhos do quarto, ninguém me deixava ver nada. Não tinha celular na época, né? Você não sabia nada. Nada. Eu E pra você, normal. sabia que eu tinha sofrido um acidente, que tinha acontecido alguma coisa, mas ninguém me deixava me ver. E eu falava, me dá um espelho. Não, não vai ver, não vai ver, não vai ver. Mas não vai ver porque falavam que você ia se assustar ou não? Eu acredito que era pra me resguardar, né? Porque eu tava num momento ali de recuperação da cirurgia, né? Então eu não sei se eu não podia ter nenhum tipo de reação, de emoção ou de ficar mal pode por ter, né? isso. Eu acredito que tenha sido pra me resguardar mesmo. E aí, quando eu fui pra casa, minha mãe tirou todos os espelhos da casa. Minha mãe teve esse cuidado, né? Tirou todos os espelhos da casa, ela não vai se ver. Beleza. Antes da gente chegar em casa, a gente passou no escritório do meu padrasto, no centro da cidade. Meu padrasto é advogado. E aí, a minha mãe foi na farmácia, eu acho, eu fiquei lá com as minhas irmãs. Eu tava tão cegueirada com esse negócio de internet, 15 dias sem entrar no meu Orkut, que eu já fui direto pro computador. Aí tinha não sei quantos scraps, não sei quanto depoimento, um monte de coisa. E aí, eu nem me liguei que tinha um espelho enorme atrás de mim. Tô eu ali no computador, tá. Aí eu lembrei que tinha um espelho. Quando eu lembrei que tinha um espelho, eu fui levantando, as minhas irmãs ficaram estataladas assim, ó. Elas olharam pra minha cara e tipo assim, ela vai se olhar no espelho, o que que a gente vai fazer? Minha mãe não tá aqui, o que que a gente vai fazer? E aí eu levantei, olhei pro espelho, eu tava com a cabeça toda enfaixada aqui, né? E eles rasparam a minha cabeça na época, enlouqueci com a enfermeira lá, que raspou meu cabelo, fiz um escarcéu com ela. E aí eu tava com tudo enfaixado aqui, só um chumacinho de cabelo aqui em cima. Esse olho fechado, roxo aqui embaixo, esse aqui desse jeito também. E a minha boca queimou do ar-condicionado do hospital, né? Então eu tava com a boca ferida do CTI. E aí quando eu me olhei, elas paradas assim, enlouquecidas. Todo cuidado, tá? Todo Por água abaixo por ali. água abaixo naquele momento. E aí eu falei assim, caraca, eu tô muito feia, por que que vocês não me contaram isso? Pelo amor de Deus, olha esse olho meu. E aí eu levei aquilo na brincadeira naquela hora. Eu sempre fui uma pessoa com uma autoestima muito alta. Eu era insuportável de autoestima, eu costumo dizer, né? Eu falo, hoje eu sou uma pessoa muito maravilhosa, muito evoluída, porque eu era insuportável, minha autoestima era estourando. E isso me ajudou, eu acredito, né, a lidar com essa situação, a passar por isso. E aí, quando eu me olhei, eu falei isso, o ombro delas até desceu, né? Que elas estavam Aliviou, né? tensas aqui. E aí eu me olhei, quando minha mãe chegou, ela já sabia que eu tinha me olhado, né? Elas compartilharam. E aí eu fui pra casa e já era algo meio que natural pra mim, né? Mas por muitos anos eu falei, essa não sou eu. Essa pessoa não sou De eu. primeiro momento você aceitou. De primeiro momento eu Até aceitei. porque o inchaço, meu olho vai voltar. Né? O Só olho deve vai estar abrir. machucado na minha cabeça, É. daqui a pouco já faz E tudo eu não bem. sabia como é que tava aqui embaixo. Tu quer falar? Tava Eu tudo enfaixado. Tava tudo O enfaixado. olho roxo, mas Não sabia. Falei, alguma coisa tá acontecendo. E aí, conforme os anos foram passando, e eu fui vendo, né, quem eu era, aquilo começou a me incomodar. Eu lembro que todas as fotos que eu tinha no meu Instagram, né, na época já tinha Instagram, essa parte do meu rosto era cortada nas fotos. Todas as fotos que eu sempre de lado. tirava era só daqui pra cá, porque esse olho fechado me incomodava. Eu não aceitava esse olho fechado. E essa parte aqui do enxerto, né, conforme os anos vão passando, isso vai tomando uma forma diferente. Porque a costela, quando você faz o enxerto dela, ela vai se adequando ao espaço que ela tá. Então você enxerta ela e daqui ela vai vendo para onde ela precisa crescer e ela vai se adequando ao lugar. Então na época, esse buraco era muito maior. Tinha um osso aqui que era tipo para Pontudo. frente assim, pontudo, e aquilo me incomodava num grau, assim, de eu não entender. E eu passei muitos anos dentro desse lugar. E era tão absurdo que eu achava que eu nunca ia ter um relacionamento, que eu não ia ter um emprego, que as pessoas não iam querer ser minhas amigas, por conta das cicatrizes que eu tinha. Era algo muito, muito forte, assim, em mim, sabe?
E eu tentava a todo momento esconder isso das pessoas, né? Eu nunca fui uma pessoa de expor muito as minhas fraquezas, né? Antigamente. Hoje em dia, tô nem aí. Se tiver que chorar, choro. Não tem problema nenhum com isso. Então eu não deixava isso transparecer para as pessoas. Então ninguém sabia do que acontecia comigo. E eu sofria calada ali, né? Eu não me aceito, por que que isso aconteceu comigo, por que que isso aconteceu comigo. E aí um belo dia, né? 1 ano e meio depois, assim, do acidente, eu me converti. E aí um belo dia, Deus falou comigo que eu precisava mudar a minha pergunta. Que eu não tinha que perguntar por quê, mas para que isso aconteceu comigo. Com propósito. Porque tinham 4 pessoas dentro daquele carro. E só com você, o resto não Só sofreu nada? comigo, só comigo. A menina que tava do meu lado, a minha amiga, ela viu o farol do caminhão, É que né? levou a pancada. Eles que levaram a mão Eles que pancada. levaram a pancada. Ela viu o farol do caminhão, então ela se segurou na hora, né? Pro corpo dela não se projetar. O motorista e o carona bateram de cabeça um no outro. E aí o carona teve uma fissura no maxilar. O motorista não teve nada. Só eu me machuquei. E aí Deus falou pra mim, muda a pergunta. Nossa. Pergunta para quê? Tente entender qual é o propósito, né, disso tudo ter acontecido. E se eu for parar para pensar em todas as pessoas que estavam no carro, a única pessoa que tinha condições, talvez psicológicas, emocionais, de passar por tudo isso era eu mesmo. E hoje eu costumo dizer que Deus escolhe pessoas específicas para carregar algum tipo de história, né? Ninguém carrega uma história à toa. Lógico. Ninguém carrega uma história, isso aconteceu comigo porque eu sou uma pessoa ruim, né? Porque a minha vida é ruim. Não. Hoje cada um carrega uma história para que lá na frente você possa ser luz e abençoar a vida de outras pessoas. Eu lembro que quando eu venci essa parte de autoestima, né? 10 anos depois. Foi 10 anos depois? 10 anos depois. Eu fiquei 10 anos. Primeiro 1 ano e meio depois. Não, 1 ano e meio depois eu me converti. Beleza. Mas mesmo assim ainda não tinha. Não. Aceitado. Era muito difícil pra mim, tanto que eu sempre pensava assim, não, eu tenho que fazer essa cirurgia logo, eu tenho que consertar esse olho, eu tenho que subir esse olho, eu tenho, né, que consertar a testa, porque o enxerto não deu certo. Eu ficava muito agitada quando eu pensava em cirurgia. E eu sabia que isso não era bom pra mim. Porque embora eu quisesse fazer, não era um querer fazer, porque eu precisava corrigir isso aqui, era uma coisa interna. Era uma coisa muito emocional, tinha um fundo muito emocional nisso, né? E eu lembro que quando eu fui uma vez num congresso, eu até falo disso algumas vezes no Instagram, eu fui num congresso onde o tema do congresso era Purim, né? Falando sobre o livro de Esther na Bíblia. E o ministrador falou uma frase que me marcou e marca mesmo a minha vida, que tudo começa quando parece que terminou. Então eu digo que quando eu sofri o acidente, de fato, a minha vida Começou ali. começou ali, Essa vida começou com 19 anos. com 19 anos. Porque com 19 anos foi quando eu passei a ser mais sensível às coisas que aconteciam à minha volta. Com 19 anos foi quando eu comecei a realmente correr atrás das coisas que eu queria, dos sonhos que eu tinha. Hoje, para mim, ser bacharel em direito é uma das minhas maiores conquistas, porque eu bati a cabeça, tive traumatismo craniano, perdi massa cefálica e hoje eu sou bacharel em direito. Eu fui bacharel em direito depois que isso tudo aconteceu, sabe? Então, quando eu tive a oportunidade de gravar o vídeo, né? Eu gravei um vídeo lá em Saquarema, na época foi até pra página do Saquarema da Informação, o vídeo viralizou o Brasil inteiro. Quando eu gravei o vídeo, e esse vídeo viralizou, quantas mensagens eu recebi de mulheres que não se aceitavam, que pensavam em tirar a própria vida, que achavam que as coisas nunca iam dar certo, que elas eram isso ou que elas eram aquilo, e que através do vídeo que elas viram, elas mudaram completamente o pensamento. E aí eu olhava pro alto e falava, agora eu entendi o pra quê. Eu entendi por que que eu passei por tudo isso. Eu entendi por que que eu contrariei a medicina, porque quando eu chegava no regional, os médicos falavam assim: como assim você tá aqui andando? Como assim você tá vindo pra uma revisão dessa forma? Era pra você estar internada até hoje, ou era pra você estar vegetando em cima de uma cama. Então são coisas que a medicina não explica, são coisas que o homem não explica, são coisas que eu não sei dizer pra você como que aconteceram. Se você me perguntar, Márcia, não sei. São coisas que, humanamente falando, a gente não explica. Não explica, porque se alguém me contasse a minha história, eu também ficaria abismada. Eu falava, cara, ia falar, cara, não é possível. Tu só ficou, tipo, 15 dias no hospital. Tu não teve sequela nenhuma batendo cabeça.
Você só teve perda de olfato, você não ficou, né, com nenhum retardo, você... Nada, 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 nada. E hoje eu não consigo me enxergar de uma forma diferente dessa. Hoje eu não consigo pensar em fazer uma cirurgia e não ter o meu olho caído ou não ter essa cicatriz na minha testa, porque isso faz parte de mim. As minhas marcas fazem parte do meu propósito. Na verdade, as minhas marcas são o meu real propósito, né? Talvez se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não seria quem eu sou hoje. Então, tudo começa quando parece que terminou, porque esse foi o start para falar, vai e seja a Márcia que você nasceu para ser, que você não tinha sido até hoje, na verdade, né? E aí, nesses 10 anos, né, que você demorou pra se aceitar, como é que foi sua rotina? E a Então, rotina muda completamente, né? De uma adolescente que badalava, badalava exatamente. demais. Na verdade, eu ainda badalei, né, depois do acidente. Inclusive, o acidente foi 17 de abril. Dia 17 de agosto, eu fiz a primeira cirurgia de enxerto de costela. 17 de agosto. 7 de setembro, feriado, ia ter um sertanejo top lá na minha Mesmo cidade. Mesmo ano. Hum. Meses depois, né? O É, acidente foi em abril, agosto. Agosto. Aí, setembro ia ter um sertanejo top. Falei, mãe, pelo amor de Deus, me leva no sertanejo. Mãe, olha quanto tempo que eu tô sem sair de casa. Márcia, minha filha, você tá operada. Tava cheio de ponto ainda na costela, ponto na cabeça. Eu falei, mãe, me leva, pelo amor de Deus. E eu tava quase que reconhecível, porque eu perdi 30 quilos depois do acidente. Eu fiquei um palito de fósforo. E aí ela me levou, minha filha, no sertanejo. Fui no sertanejo na boate, encontrei vários amigos meus. E aí, quando ela viu que eu tava muito pra frente, ela falou, vambora pra casa que você tá cheia de pontos. Você queria vir aqui, você veio. E aí, no mesmo ano, eu comecei a fazer um pré-vestibular. Eu tinha formado na escola no ano anterior. Eu me formei em 2018, 2009. 2009 e abril de 2010 eu sofri um acidente. E aí eu comecei a fazer um pré-vestibular, fiz o pré-vestibular, já comecei a trabalhar, trabalhando normal e rotina normal, trabalho, pré-vestibular. 2014 entrei na faculdade, fazia faculdade em Cabo Frio, então fiquei 5 anos nessa rota, vai para Cabo Frio e volta. Rotina normal, mas sempre me diminuindo, né? Você talvez não externava isso, né? Mas Não. por isso que eu tô falando, você não externava, Não. porque você tava, né, insatisfeita com a sua imagem, mas você quis ir pro sertanejo, porque pra galera eu tô bem. Exatamente, porque eu você tinha não externava, dificuldade de expor as Externar. minhas fraquezas. Entendi. E tanto que eu tinha dificuldade de dizer não, tudo atrelado às emoções, né? Todas essas dificuldades emocionais que a gente tem. E eu não mostrava pra ninguém, tanto que quando eu gravei o vídeo, muitas amigas minhas ficaram impressionadas. Como assim? Se a gente tá com você direto, não sabe disso? Exatamente. Elas falavam, caraca, por que você não me falou isso? Eu falava, tinha que falar. Eu ia falar por quê? Como que eu ia chegar pra você e falar assim, ah, Luciana, poxa, tô mal, não me aceito. Pra mim, não ia mudar em nada. Na minha vida. Porque a minha realidade era aquela. Não tinha como mudar a minha realidade. Por mais que eu fizesse cirurgia, fizesse enxerto, fizesse reparo, nada ia mudar. Nada ia ser como era antes. Até que eu entendi que realmente não era pra ser. Tem coisas que a gente quer que seja como antes, mas não era pra ser como antes, entendeu? E quando eu entendi isso, né, que foi quando eu venci essa parte, que eu resgatei a autoestima. Muito pouco tempo, né? Tem 2 anos. Tem 2 anos. Foi 2020, início da pandemia. Exatamente. Nossa, onde o pessoal, muita Janeiro. gente deu uma caída. Janeiro de 2020. E aí eu comecei a comunicar isso no meu Instagram. Eu comecei a trazer a parte de aceitação, de autoestima, de conteúdos voltado pra isso. Fazia lives falando de tudo Até aquilo então que eu você não passei. tinha feito nada disso. Nada. Morta ali, ó. Enterrada. Numa autoestima 0, 0, 0, 0. Interna, autoestima interna 0. Interna 0. Por quê? Você olhava meu Instagram, você dizia que eu era a pessoa mais bem resolvida do universo. Que tinha foto minha naquele Pois é, isso que eu Instagram ia falar. todo santo dia. Pra você ter noção, quando eu comecei a repaginar meu Instagram pra trabalhar com copy, eu arquivei 2.000 fotos. E ainda ficaram 800, 500, sei lá, fotos no meu Instagram. Por quê? Porque eu queria mostrar pras pessoas que eu tava bem. Eu tinha necessidade de mostrar que eu tava bem. Porque como eu sabia que eu tava mal, eu falava, cara, ninguém pode saber que eu tô mal. Eu preciso Nossa. mostrar que eu tô bem. Então, era aquelas fotos, né? Cortando esse lado aqui, só esse lado aparecendo. Fotos de frases de efeito, coisas... Motivacionais. Ah, motivacional demais. Mas eu mesma, 0 motivação, né? Mas alguém Zerada. sabia? Além de você, sua mãe? Não, Ninguém sabia. ninguém sabia. Sofreu calada. Caladíssima. Caladíssima. Tanto que Nossa, quando alguém... não consigo não. Eu externo tudo. Hoje em dia eu externo. Hoje em dia eu não consigo guardar nada. Ah, Mas na época eu guardava. E aí, quando
eu, né, esse motivacional todo, botava pra fora e tal. E eu mesma, É porque é difícil a pessoa, se a pessoa mora com você, né? No caso mais próximo, sua mãe e tal. Se a pessoa não sabia, não tem como da rua saber. não. Impossível. Tanto que quando eu era questionada, né, tipo, alguém falava, né, mas como que a sua família deve se sentir, né? Como que a sua mãe deve se sentir te olhando assim? E aí teve um dia que eu conversando com a minha irmã, eu falei assim pra ela, alguém já me perguntou como eu me sinto? Ninguém me perguntou como eu me sinto. Todo mundo só quer saber como as pessoas. Aí foi o dia que eu explodi, né? Foi o dia que a primeira vez que eu coloquei pra fora, porque todo mundo só queria saber como as outras pessoas se sentiam. Ah, como a sua mãe deve se sentir, como as suas irmãs devem se sentir, né? Como fulano, tá bom, mas e eu? Vocês sabem se pra mim é normal me olhar no espelho? Vocês sabem pra mim se pra mim me olhar no... Quantas vezes eu já chorei olhando pro espelho? Sozinha. Sozinha, que eu falava, cara, essa pessoa não sou eu. Essa pessoa não sou eu, essa pessoa não sou eu. E pra sua família te aceitar foi ótimo, porque até então você tava se aceitando, Maravilhosamente bem. né? Se ela se aceitou, pô, tá maravilhoso. Maravilhosamente bem. E eles me ajudaram muito nesse processo, né? Minha família, graças a Deus, a gente é muito unido. E todo mundo muito alegre. Então, eles faziam piada comigo, com o meu cabelo que tava raspado começava a crescer. Minha irmã fazia piada, eu ia falar com ela, fazia assim, que meu olho tava caído e tal. E isso me ajudou, né, muito nesse processo. Muito, muito, muito. Porque eu acho que se eu ficasse, né, prostrada diante do que aconteceu, seria muito pior. Embora emocionalmente eu tivesse mal, as minhas ações, né? Pois é. Tudo bem. Tá tudo bem. Quando as minhas amigas viram os vídeos, ela fala: e aí? Por que tu não falou nada pra gente? É porque eu acho que tem coisa que a gente não precisa falar. Acho que tem coisa que a gente tem, né, que guardar pra gente. Por quê? Porque as pessoas têm a vida delas, né? Hoje eu sou muito, muito resolvida com isso, né? Você tem a sua rotina, eu tenho a minha rotina. Então, embora eu saiba, né? Embora você saiba o que aconteceu comigo, embora você se preocupe comigo, você tenha coisas que fazem parte da sua rotina. E talvez entrar em assuntos comigo não tá na sua rotina e você acaba esquecendo e tá tudo bem. Então, por isso que eu guardava pra mim. Eu pensava, se alguém algum dia me perguntar, eu vou falar. Mas, caso não pergunte, eu lembro um dia, eu tava aqui em Araruama, no MIR de Araruama, tava tendo um congresso também, e eu tava encostada assim na parede, e meu pastor chegou perto de mim e falou assim: a gente vai resolver esse problema que te deixa mal emocionalmente, porque eu tô te olhando agora, eu tô vendo que você tá mal, a gente vai procurar um médico e a gente vai fazer essas cirurgias. E naquela hora eu comecei a chorar copiosamente. Eu só sabia chorar. Porque ele identificou, né, a ferida que estava dentro de mim e tocou no ponto-chave, né? Que era a cirurgia. E depois que eu venci isso, né, que a autoestima já renovada dentro de mim, eu desisti de operar. Não quero mais operar. Não vou mais operar. Não quero médico. Não quero subir olho. Não quero botar osso. Não quero fazer nada. Não tenho estrutura física, psicológica, emocional para passar por essas cirurgias todas de novo. E o único motivo que me faria passar por isso. Porque agora você vai sentir dor, né? Não. Agora vai sentir dor. E era a minha fisionomia. Mas se isso não me incomoda mais, eu vou fazer para quê? Eu não faria porque assim, Márcia, você tem que fazer, senão você pode morrer se você não fazer. Não. Se você não fizer. Não. Não existe essa possibilidade. Tanto que a minha última estética, cirurgia. Minha última cirurgia tem 10 anos. Foi em 2012. Dezembro de 2012, minha última cirurgia. Tem 10 anos já. Tomo cuidados, né? Pra não bater cabeça, né? E tal. Vida que segue. Foi o que eu falei. Hoje eu não consigo me ver de uma outra forma. Porque hoje quem eu sou tá marcado. A pessoa que me olha hoje, ela já sabe que aconteceu alguma coisa. Eu costumo dizer que essas são as marcas mesmo do meu real propósito, né? Se eu passei por isso tudo, não é possível que eu não tenha uma marca, né? Pra que isso seja... Eu não precise abrir a minha boca, né? Pra falar. E, inclusive, tem pessoas que quando me conhecem, se eu não falar, elas não sabem o que aconteceu. Que elas olham pra mim e elas falam assim, pra mim você é uma pessoa normal. Pra mim, eu conversando com você, você tá 100%. Eu falei, hoje eu tô 100%. Mas durante muito tempo eu estive 50, 40, 30, zero, né? Zero. E esse processo de resgate de autoestima, Lu, ele não é fácil. Isso que eu ia perguntar. Não é fácil. Não é fácil porque você vive de nuances, né? Então tinha dias que eu acordava, uau, lá em cima.
Tinha dias Hoje eu que tô eu acordava resolvida. resolvida. Vou conquistar o mundo hoje. Pode me dar qualquer coisa que eu faça, vou conquistar o mundo, vou fazer, vai acontecer e tal. Mas tinha dias que eu não queria levantar da cama. Putz. E aí, nesses dias de não querer levantar da cama, eu só pensava assim, pelo que eu preciso levantar da cama hoje? Qual é o meu pra quê? Qual é o meu porquê? Qual é o meu propósito de levantar da cama hoje? O que que vai me fazer vencer isso hoje? O que que vai me fazer me vencer? Porque, na verdade, eu precisava me vencer todos os dias, né? É. A gente não vence o outro, a gente vence a gente mesmo, a todo momento. E eu precisava ser muito racional. Eu não podia ser emocional no meu momento de dor. E isso pra mim era o meu maior desafio, ser racional no meu momento de dor. E eu falava assim, Márcia, vamos lá. Você precisa levantar, você precisa entender que você tem uma vida, né? Você tá aqui, você podia não tá, mas hoje você tá. E tem algumas coisas que você precisa fazer, então você precisa reagir. E aí, botava a capa e Vamos pra rua, vamos pra vamos pra luta. rua, vamos pra luta, vamos reagir e vamos fazer as coisas acontecerem. Mas era muito desafiador. Eu digo, inclusive, isso no vídeo que eu gravei, que a parte mais difícil desse processo todo era me olhar no espelho. O meu espelho Se ali reconhecer, ponto. Era isso. era um inimigo pra mim, porque pra mim eu não tinha mais identidade. Eu falava, quem é essa pessoa? Não sou eu. Quem é essa pessoa? O que que ela tá fazendo aqui? Né? Por que que eu não posso voltar a ser a pessoa que eu era? Por que que eu não posso voltar a ter a fisionomia que eu tinha? Porque, como eu disse, eu era insuportável. As minhas amigas daquela época, que são minhas amigas hoje, elas falavam, a gente permaneceu porque a gente era tua amiga mesmo. Porque tu era insuportável. Porque a minha autoestima era tão elevada ao ponto de eu ser soberba. Então eu tinha um cabelo preto que vinha aqui na bunda, liso. E eu jogava ele na cara das pessoas. Tanto que quando rasparam meu cabelo no Hospital, você eu fez um auê. enlouqueci. Enlouqueci com a enfermeira. Eu falei, você tá maluca de ter raspado a minha cabeça? Você sabe o que você fez e tal. Então, quando aconteceu isso tudo, Quebrou muita coisa ficou. eu falo, literalmente quebrei a minha cara. Deus deixou eu quebrar, literalmente, sentido literal, É. a minha cara pra eu acordar pra vida. A vida não é isso, né? A vida Você vai não te é mostrar que a isso. vida não é isso. Não é. E hoje eu sou uma pessoa. Outra pessoa, na verdade, né? Eu não posso nem dizer que eu sou a pessoa lá de trás evoluída. Eu sou literalmente uma outra pessoa. Uma nova pessoa. Entendeu? Então, me olhar no espelho era muito desafiador. E eu ficava assim, meu Deus, quando que isso vai passar? Porque a gente só quer saber quando que isso vai passar, né? Quando que isso vai passar? Quando que eu vou conseguir acordar e me olhar? E eu lembro que eu tava conversando com uma amiga na época, um dia antes do meu aniversário, em 2020. A gente saiu pra comer uma pizza pra Você faz aniversário comemorar. quando? 22 de janeiro. Ah, tá. A gente saiu pra comemorar e tal, e aí a gente conversando, foi a primeira vez que eu externei isso, né? E eu falei o quanto que isso me incomodava, né? E olha como é que eu era contraditória. Que eu dizia que a minha autoestima era top. Eu sou a rainha da autoestima, mas por dentro eu tava morta, completamente morta. Eu era a rainha. Isso da autoestima você não perdeu por um bom tempo, né? Não, Isso não perdeu. não perdi. Tipo assim, me forçava, né? A Não, todo sim, mas eu tempo. digo assim, Me forçava. Não, cara, é isso, é isso, é isso, aí vambora. E aí, conversando com ela, externando essas coisas, né? Ela falou assim pra mim: eu olho pra você e eu vejo um lindo jardim. Onde você vê as suas cicatrizes, eu só consigo ver flores. E eu acho que você precisa se olhar dessa forma. Enxergar esse lindo jardim que existe dentro de você. E eu fui pra casa com aquilo na cabeça. E aí, quando eu cheguei em casa, ela me mandou uma mensagem assim no WhatsApp. E eu não quero mais ver foto sua cortando o lado direito do seu rosto. Falei, pegou. Pegou a minha fragilidade, né? A minha debilidade. E aí, quando foi no dia seguinte, eu lembro que eu acordei, eu me arrumei pra trabalhar. Quando eu me olhei no espelho, naquele dia, eu me vi de uma forma completamente diferente. Foi a primeira vez que eu me olhei no espelho e eu consegui reconhecer quem eu era. E quando eu me olhei, eu me emocionei, eu comecei a chorar na frente do espelho, porque eu falei assim, caraca, quanto tempo eu fiquei presa, buscando uma coisa que não era pra não buscar, né? existia. A Márcia do passado não existia. Por que que eu queria ela? Por que que a todo tempo eu insistia que ela tinha que estar ali? Ela não fazia parte daquele propósito. A Márcia do passado, ela não se encaixava naquilo que estava acontecendo naquele momento. E eu lembro que eu me emocionei e eu tirei uma foto. Eu até postei essa foto no Instagram na época, eu relatei isso lá. E esse foi o momento
Essa é a virada da da chave? minha virada de chave. Minha virada de chave foi no dia 21 de janeiro de 2020. Fez 2 anos agora, Ah. né? Então tem 2 E anos aí que você eu estava empregada nessa tava época? empregada, tava fazendo Formada já? formada, tinha acabado de formar na faculdade, formei em 2019. Tava empregada, formada, né, com a vida já estruturada. E aí foi a virada de chave. E eu falei assim, agora sim, eu estou pronta para viver tudo que eu tenho para viver. Porque era como se eu fizesse as coisas no piloto automático, né? Como se eu fizesse as coisas forçadas. Tipo assim, tô fazendo, né? Tá dando certo, mas tá faltando alguma coisa, tá faltando alguma coisa. Não era uma coisa sólida em mim, sabe? Não era uma coisa consolidada. E aí, quando eu tive essa virada de chave, eu falei: uau, era isso que estava faltando para que eu pudesse ser quem Deus quer que eu seja nesse tempo. E relacionamento? Você chegou a ter depois do acidente ou foi só depois da virada de chave? Que você se Tive. permitiu? Porque tem isso Então, também, né? eu tive 2 relacionamentos antes da virada de chave. E eu era completamente uma dependente emocional. Por quê? Porque se eu não me aceitava, quando o outro chegava me aceitando, primeiro que eu duvidava, né? Tipo, por que que ele tá me aceitando, né? Se nem eu me aceito. E eu era dependente emocional das pessoas, porque se ele me aceitou, eu não quero perder, né? Entendi. Então eu ficava ali naquela dependência emocional, mal, mal, mal. Eu tive um relacionamento de 1 ano e 1 mês, e isso logo após, o acidente foi em 2010, eu comecei a namorar em 2012, eu acho. 2011, 2012, por aí. E um outro relacionamento há 6 anos atrás, de 1 ano e meio, mais ou menos. Mas quando nem a gente se aceita, não tem Isso que eu ia como a falar. gente. Porque você, às vezes, era até difícil você ter um relacionamento porque você não abria pra você. Você não Exatamente. se permitia, como é que é permitir pro outro, né? Exatamente. E era difícil, né? Pois é. Porque era difícil até de eu mesma me entender. Como é E que a eu pessoa vai falava, entender? caraca, cara, eu não me aceito. Pra mim, né, eu nunca ia ter um relacionamento, um emprego, nada. Por que que ele tá comigo? Minha pergunta era essa. Eu ficava me questionando, por que que essa pessoa tá comigo? Né? O que que leva ela tá comigo? Você achava que você não tinha nada a acrescentar na vida de ninguém. Nada. Por quê? Porque o meu foco Era estava na só fisionomia, entendeu? Eu demorei muitos anos pra eu saber mesmo, tipo, o que a minha essência podia trazer pra pessoa. É, seu Quem eu jeito, a sua era. personalidade, Tudo, seu caráter. tudo. E eu tava focada só na fisionomia. Por quê? Porque todo mundo focava na fisionomia. É. Então eu falava, Uhum. caraca, cara, eu tenho que resolver isso. Eu tenho que resolver isso. Fulano tá comigo, por que que fulano tá comigo? E aí eu acabava perdendo essas pessoas também por conta dessa dependência emocional, né? Porque quando eu... Acaba sendo posse, né? Tipo assim, você queria que a Posse. pessoa fosse sua posse. E outra coisa, Lu, hoje eu costumo dizer que quem não tem identidade não tem nada. Isso aí. Se você não tem uma identidade, você não tem nada. Você não pode fazer nada. Você não pode ir num banco, você não Não. pode ir em lugar nenhum. Você não pode mostrar que você é maior. Nada. Nada. Isso aí. Então eu não tinha identidade. Então você não tinha uma identidade firmada. Você não sabia quem eu era. Você não sabia o que eu queria da minha vida. Se eu era completamente Perdida, né? perdida. Como que a outra pessoa poderia enxergar outra coisa em mim? Então foi assim, foram fases Você era também. perdida e muito autocrítica, né? Muito. Muito. E comigo mesma, né? Uma E aí não me autocrítica. perdoava. Você tinha uma autocrítica muito Eu forte. demorei muito tempo pra me perdoar. Me perdoar por ter saído aquele Isso que eu ia dia. falar. Me Por perdoar ter desobedecido. desobedecido, me perdoar por ter entrado no carro de uma pessoa que eu sabia que bebia, porque minha mãe, ela sempre foi muito liberal com a gente, mas ela fazia o seguinte, a gente ia sair, a minha mãe levava e buscava a gente. Então, quantas vezes minha mãe foi a Araruama, 6, 7 horas da manhã buscar a gente no final de boate, lá em Saquarema. Por quê? Porque ela pensava que ela saindo de casa pra buscar a gente era muito mais seguro do que a gente Lógico. voltar com qualquer pessoa. Então, quando tudo aconteceu, eu falava assim, meu Deus, eu não precisava ter passado por isso. Eu não precisava ter saído escondida, eu não precisava ter voltado com gente que tinha bebido, eu não precisava de nada. Ah, tem coisas que tem que acontecer, tem coisas que tem que acontecer, mas tem coisas também que a gente pode evitar, né? Tem Pois é. caminhos, né? A gente tem 2 aqui. A gente pode escolher pra onde a gente vai. Então eu demorei muito E passa pela tempo. cabeça, Não né? passa. Não falando assim, passa pela cabeça assim, se eu não tivesse saído, eu não estaria aqui, né? Se eu não tivesse... Tudo isso passa na cabeça Tudo. com muita frequência. A todo instante. E pra gente dominar esses pensamentos é É, muito difícil. imagino. Muito difícil. Né? Inclusive, a gente tem cerca de, sei lá, 60 mil pensamentos por dia. E a gente precisa filtrar tudo isso pra ver o que vai vir pro nosso coração pra virar um sentimento pra uma ação que a gente vai tomar. Então, é um trabalho, assim, muito absurdo que a gente precisa fazer na nossa própria mente.
Então, eu demorei muitos anos para me perdoar, né? Para me aceitar, para me perdoar e para entender que existe uma vida agora que eu preciso, né, ter. Existe um caminho que eu preciso trilhar. Inclusive, eu estou escrevendo um livro sobre essa história. Comecei a escrever Que um legal. livro. Eu sempre tive um sonho de escrever um livro, né? Quando você escrever, você me dá um livro. Eu gosto de ler. Só que eu nunca soube sobre o que eu ia escrever, né? Era um sonho que eu tinha e eu nunca soube. Um belo dia eu tava em casa e Deus falou comigo. Você Sua quer história. história melhor para escrever do que Que a é sua? Eu lembro que eu sentei na varanda da minha casa e eu escrevi 50 páginas em um dia que eu sentei lá e já comecei a escrever. E aí eu tinha parado essa escrita, né, por conta de vida corrida, e muitas coisas aconteceram desde o dia que eu parei pra cá, e eu entendi que são coisas que precisam também estar no livro para contribuir, né, com toda essa história, porque a minha história não é só o acidente. A minha história começou do acidente, né, o acidente foi o start, e a minha história é tudo o que acontece de lá pra cá. É. Então, hoje eu sou uma pessoa com autoestima completamente resgatada. Hoje eu sou uma pessoa segura de quem eu sou. Hoje eu sei dizer não. Hoje eu sei impor limites. Hoje Você eu sei. aceitou? Hoje eu me aceito. Hoje eu sei que eu sou muito mais do que fisionomia, do que rótulos, do que qualquer tipo de coisa. Hoje eu sei quem eu sou em Deus. Hoje eu sei qual é a minha essência, qual é o meu caráter, a minha personalidade. Então, hoje eu não tenho dúvidas nenhuma de que Deus escolhe pessoas específicas para carregar histórias extraordinárias, né? E daqueles 4 que estavam naquele carro, Foi escolher você. eu fui a escolhida. E eu não posso questionar as escolhas de Deus, né? Não pode. Eu não Ninguém posso pode. questionar. Quem é Eu até gravei um vídeo essa semana dizendo que quem é escolhido não tem direito de escolha. Porque eu falo que Deus, ele tem uma forma muito peculiar de me amar, né? Semana passada eu tava vivendo uma semana difícil. Eu lembro que eu fui pra igreja, eu tava muito mal numa quarta-feira. Então fui assistir o culto, chorei, chorei, chorei. Aí no final do culto eu fui abraçar uma amiga, quem estava mal era eu, crente que seria consolada, né? Na hora que eu abracei essa amiga, ela começou a chorar. Eu falei pior. assim, Tava pior. o que tá acontecendo? Eu tô mal, tá se lembrando que eu tô mal? E aí, mas eu não sabia que ela tava chorando. Aí a gente parou o abraço, quando eu olhei pra ela, estava aos prantos. Aí Deus falou, guarda tudo no bolso e vai cuidar dela. Falei, tá bom. Abracei ela de novo, ela começou a chorar e tal, fui pra casa. Uma amiga minha de Niterói me mandou no WhatsApp, olha, eu sei que você não tá bem essa semana, mas eu preciso falar. Blue. Despejou em cima de mim. E era uma situação que eu já tinha vivido e eu pude ministrar sobre a vida dela. Depois uma outra no Instagram. E eu falei, Deus, eu já entendi. Eu já Tá entendi. bom, né? Eu estou mal, mas eu não sou essa pessoa, então eu tenho algo pra acrescentar na vida de alguém. Então é entender os nossos dias bons, nossos dias maus e sempre entender o nosso propósito, né? Porque quando a gente sabe que a gente tem um propósito, a gente não pode simplesmente se enfiar dentro da caverna, né? Porque se eu tivesse ficado na caverna desde lá de trás, eu não teria abençoado a vida de tantas pessoas e eu não seria tão abençoada por tudo aquilo que Deus fez, né, por mim, por tudo que eu vivi nesse tempo. Porque realmente, para tudo que aconteceu, 5 dias de CTI, 10 de enfermaria, ninguém explica. Ótimo, né? E hoje você é uma empreendedora. Sou. Como é que é o seu negócio? Qual a sua área de atuação? Hoje eu tenho uma agência de produção de conteúdo na internet. Então, eu tenho uma agência onde eu cuido do Instagram de clientes. E aí eu tenho uma equipe, né? Eu tenho equipe de designer, eu tenho uma equipe de copywriter e eu também faço os textos e posto para essas pessoas também, alguns Você tem clientes. quantas contas hoje? Eu acho que hoje eu gerencio ao todo 10 contas de Instagram. Eu tenho clientes aqui em Saquarema, lá em Saquarema, eu tenho clientes do Rio de Janeiro, tenho clientes de Niterói e eu tenho clientes também de Manaus. Tenho Isso de qualquer área? de qualquer área. Eu não tenho uma área igual. Às vezes eu falo, Deus, Vai facilitar, guarda a né? minha mente, né? Me dê muita sabedoria, porque eu não tenho nenhum cliente da mesma área. Então eu tenho advogado, eu tenho pastor, eu tenho coach, eu tenho fotógrafa, eu tenho artesã. Mas não tem 2 pastores, né? Pra Não, facilitar ali. não tem. Vai dar 2 pastores por quê? Vamos botar a mente pra funcionar, né? Vamos fazer isso. E hoje eu tenho essa agência, então eu produzo as legendas, né? Agência física ou só virtual? Virtual. Virtual. Acho que a vida da É, pandemia pra frente, ela É. vai ser. Embora eu ame Estar o com a pessoa. físico. Eu amo gente. Eu amo pessoas, eu amo estar cercada de pessoas, eu amo ter muita gente por perto. E aí eu faço o gerenciamento dessas contas, faço copy. Alguns clientes fecham comigo também a questão dos cards, dos criativos. Então eu tenho uma designer que faz também essa parte.
E aí eu entrego pros clientes e tem clientes que fecham comigo para eu também postar. Então, a maioria dos meus clientes eu que posto. Então, eu tenho acesso à conta deles do Instagram, faço as postagens, respondo comentários, respondo direct. E aí eu tenho... Era o meu perfil pessoal junto com o meu profissional. Aí, quando eu tive a virada de chave, Deus falou assim, separa. Faz um perfil só pra agência, para as pessoas te conhecerem como agência. Aí eu fiz o perfil só pra agência. Mas não tem como, gente. É no meu perfil pessoal que as coisas acontecem. É no meu perfil pessoal que eu sou eu, que eu consigo... Tem o perfil da agência pra, tipo assim, ter, né? Inclusive tá até parado. Pra ter. Inclusive tá até parado lá, preciso retornar. Porque tem que ser eu, né? As pessoas precisam conhecer a gente, né? O quem pode é a Luciana, né? Isso faz a diferença, né? A pessoa... Conhecer pessoas. Hoje tá tudo muito, assim... superficial, né? Sim. E aí, hoje, inclusive, hoje eu sou quem eu sou mesmo no meu perfil pessoal. Então, tem dia que eu tô... Isso que eu te falei, né? Da experiência que eu tive, de eu estar mal e ter que abençoar a vida de pessoas. Eu gravei pra postar como stories, né? No dia seguinte, essa forma que Deus tem de me amar, né? Que quando eu tô mal, a gente servindo a pessoas... Facilita, né? Aí eu gravei pra postar em stories. Aí Deus falou assim comigo, bota no Reels, bota no feed. Falei, tá bom. Aí fui lá, legendei e tal, botei no vídeo. Quase 5.000 visualizações em 24 horas de Reels. Eu falei assim, realmente, a gente tem um propósito, a gente precisa externar isso para as pessoas. E aí, na agência de produção de conteúdo, eu tenho essa equipe que trabalha junto comigo e a gente tem reuniões, né, presenciais para fazer alinhamento de equipe. A gente tem um grupo de WhatsApp onde a gente trata tudo, entrega tudo com planilha. E graças a Deus a agência está crescendo. Daqui a pouco eu vou ter até necessidade de aumentar a equipe, porque as pessoas, elas têm... entendido que tem coisas que... Eu, pelo menos, já entendi isso, né? Que tem coisas que eu não nasci pra fazer. Não tem como fazer tudo. Tem coisa que não dá, gente. Exemplo, sempre que eu vou fazer a unha, eu falo pra manicure, Letícia, eu tentei até fazer alguma coisa em casa. Mas acabou com tudo. Acabei com tudo. E ela acaba com minha raça lá. Eu falo, realmente, eu não nasci pra ser manicure. Então, ela falou, então você vem aqui, não mexa. E as pessoas identificaram isso, ainda mais no tempo de pandemia, né? Essa questão de rede social, de você... A importância, né? Importância, 100%, 100%. Quem mergulhou no digital tá colhendo os frutos agora, com toda certeza. E quando eu comecei a empreender, eu ainda trabalhava CLT. Eu trabalhava numa agência de telemarketing lá em Saquarema. Então, a gente começou a trabalhar home office, né? Iniciou a pandemia, a gente foi para home office. Metade do meu dia eu investia na empresa, né? Que eu trabalhava 6 horas por dia. E a outra metade eu investia na internet. Tanto que eu montei curso, né? Formei 3 turmas em 3 meses. Fui fazendo a minha autoridade. Em outubro do ano passado, eu saí da empresa já com os meus clientes já consolidados, certinho. E eu costumo dizer assim, né? As pessoas falam, né? Mas ser CEO da própria vida, trabalhar pra você mesmo. Eu falei, romantiza muito não, né? Porque quando a gente tá ali trabalhando pra gente mesma, né? Você trabalha mais. Muito mais. Tem até um meme na internet que fala que eu não gostava de trabalhar 8 horas por dia. Eu abri minha própria empresa, agora eu trabalho 24. E as pessoas não entendem, mas é um trabalho completamente diferente, né? Hoje eu amo o que eu faço, amo, eu tenho total prazer no que eu faço. Fazer legenda, escrever, né? Eu sempre amei escrever. Então, quando eu identifiquei o copy, eu falei, cara, eu fui copy a vida inteira. E eu só não sabia que esse era o termo, né? E eu amo o que eu faço, eu sou completamente realizada com aquilo que eu faço. Empreendendo, né? Tendo a minha empresa, meu CNPJ, a minha equipe. Outra conquista, né? A gente começa a pontuar aí algumas conquistas. E hoje eu sou completamente feliz naquilo que eu faço. E não me vejo fazendo outra coisa, não me vejo voltando pra CLT, não me vejo voltando a trabalhar pra alguém. O meu intuito hoje é trabalhar pra mim mesma, fazer minha agência crescer. Crescer, né? Crescer. E qual conselho você daria pra uma pessoa que talvez esteja numa situação ou que próximo, né? Parecido com o que você passou, ou querendo empreender? O que você diria pra esse pessoal? Ou até pra adolescente, né? Primeiro de tudo, né? Busque a sua identidade, saiba quem você é, se estude, né? Eu falo que a gente precisa se estudar, a gente precisa identificar quais são os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, saiba quem você é e persista, né? Porque eu sempre digo que se a gente tem um sonho, se algo queima no nosso coração, a gente precisa correr atrás para fazer isso acontecer. E o mais importante de tudo, não arrume culpados. Né, das coisas não estarem dando certo. A gente precisa assumir a autorresponsabilidade. Então, se você quer ver uma coisa acontecer,
Se você quer ver uma coisa dar certo, se você quer, né, muito empreender, tá numa área, saiba quem você é e não arrume culpados. Assuma a sua autorresponsabilidade, porque às vezes a gente fica tentando, esperando cair do céu. Eu culpava muito pessoas, não porque fulano, porque ciclano, porque beltrano, não, é você. Você tem total capacidade, você tem total, né, é, é, qual é a palavra que eu vou dizer? Você pode fazer o que você quiser. Eu costumo dizer isso, né? Você pode fazer o que você quiser. Então, se conheça. Acredite em você. Eu acho que a palavra é essa, né? Acredite em você. A gente tem muita essa dificuldade de acreditar na gente, né? As pessoas não acreditam na gente por algum motivo, E a por gente alguma também acredita que situação é verdade. E isolada. a gente acredita que é verdade, que E a a pessoa gente não traz acredita. como verdade. Escutei uma administração onde a administradora falava assim: a pessoa que diz muito hoje em dia, eu não posso, eu não posso, eu não posso, é porque ouviu a vida toda, você Não não pode. pode. Então pare de pegar aquilo que as pessoas falam pra você e para de trazer isso pra sua vida. Você sabe quem você é, você sabe o que você pode, você sabe os lugares que você pode alcançar. E às vezes a gente se perde nas dificuldades e a gente esquece todas as coisas boas que já aconteceram até aqui. Então o que me ajuda muito é fazer um checklist de tudo aquilo que eu já conquistei. E aí quando eu olho pra determinada coisa, eu falo: "Caraca, olha o que eu conquistei. E por que que isso aqui parece estar tão longe de mim hoje?" Então meu conselho é: se conheça, acredite em você, não arrume culpados e faça o que for preciso, licitamente, óbvio, pra alcançar aquilo que você quer, porque tá tudo pronto, né? Eu costumo dizer que tá tudo pronto. Tá tudo pronto e a gente só precisa se posicionar pra gente receber aquilo que já tá pronto pra gente. Então, eu digo que a minha empresa ela já estava pronta, eu só precisava me posicionar. A vida que eu vivo hoje já estava pronta, eu só precisava me vencer. Então, são degrauzinhos, né, que a gente vai subindo dia após dia pra gente chegar onde a gente quer. Então, se conheça, acredite em você, não duvide do seu potencial, não duvide daquilo que você tem de melhor. Você sabe qual é a sua essência, o seu caráter, a sua personalidade, e tudo pode ser usado a seu favor. Porque a gente fala: "Ai, mas a minha personalidade é difícil. Ai, mas tudo é adaptável. Eu posso ser uma pessoa de personalidade difícil, mas eu posso ser excelente naquilo que eu faço. E aí eu vou dosar a minha personalidade difícil para que eu não tenha problemas, né, futuros. Mas tudo é possível, basta a gente acreditar. Basta a gente ter fé, né? Costumo dizer que a fé é o que faz a gente levantar todos os dias da cama, né? Verdade. Por que que eu vou levantar? É a fé que me faz levantar. A fé é a certeza daquilo que não se Isso vê. aí, isso aí. Não tô vendo, não sei o que que vai acontecer, não sei como vai ser o meu dia, mas a fé me vai fazer levantar. Motiva, Então, né? tenha fé, creia, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu falo muito texto de que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem jamais chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então tem coisas que a gente vai viver que a gente nem imagina que a gente vai viver. Tem coisas que a gente vai passar que a gente nem imagina, mas que lá na frente vai fazer total sentido. A gente vai entender os propósitos, a gente vai entender os paraquês, né, que são a pergunta certa que a gente precisa fazer para Deus, e tudo vai fazer sentido, né? Hoje, graças a Deus, minha vida está estruturada, eu tenho a minha empresa, tenho a minha família. Como eu estava contando aqui no início, eu reencontrei o meu pai 18 anos depois, quando o acidente aconteceu. Então a gente não entende às vezes algumas coisas, mas no final tudo se encaixa, né? E hoje, graças a Deus, eu tenho um relacionamento maravilhoso com ele. Minha família é super unida, a gente se uniu muito depois desse episódio. E o propósito está sendo estabelecido, né? Não sei o que vai ser da minha vida amanhã, nem depois de amanhã, o que que Deus tem reservado para mim, mas estou aqui para viver. E onde o pessoal te acha nas redes sociais? Tem curso saindo de novo? Como é que é? Na verdade, eu tenho um curso que ele fica disponível tanto para em grupo, né? Tanto coletivo quanto individual. Quem quiser fazer o curso individual também, todo voltado para copywriter também. Eu tenho um curso, o nome do curso é Story Copy. Então é um curso onde eu ensino tudo, né, sobre gatilhos mentais, o que você precisa fazer para você ter uma legenda que vende, qual caminho você tem que percorrer, por onde você tem que ir. São 3 módulos de curso, é um curso completo. E além disso, eu tenho também os pacotes, né, os packs de copy para clientes, para 7, 21, 30 dias de postagem. E aí tem a minha rede social mesmo, que é o meu pessoal, que é o Márcia M.A. Ribeiro, @Márcia M.A. Ribeiro. E eu tenho o perfil da minha agência, que é o @conteúdo com 2 M's no final. @conteúdo tá lá na minha bio também. Então tem curso, tem pack de copy, tem vida social, tem fé, tem marketing, tem o que vocês precisarem. Então é isso, Márcia. Muito obrigada. Sua história é incrível, incrível, incrível. Eu acho que serve de inspiração para todo mundo, né? Porque a gente tem a mania
Isso acho que é do ser humano de reclamar da vida. Sim. Né? Então a gente reclama do que a gente tem, almejando o que não tem, achando que o que a gente tem tá ruim. Verdade. Tem isso. Então acho que a sua história, ela é uma inspiração para todo mundo, para não reclamar, para não desobedecer, né? E se mudar, aceite a mudança, Sim, porque tem um propósito. exatamente. Então, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Obrigada a você, Lu, pelo convite. Então, pessoal, é isso. Ficamos aqui com Márcia Ribeiro, uma história inspiradora. Um beijo, até a próxima. Tchau!